Volume 23. Capítulo 155. Colisão do nível de Doulu espiritual. Erguendo a cabeça. Os olhos de Tansan agora já haviam se tornado completamente azuis. Mubai. Gordo. Se preparem para atacar o professor Zal com tudo. Ele está prestes a sair. Usem o tigre branco infernal. Eu vou segurar o Flender. Hongron. Não precisa se preocupar comigo. Suporte-os com toda a sua força. Certo. Todos gritaram alto. Daimubai e Juzuki instantaneamente correram um para o outro e o pagode de porcelana dos 9 tesouros na mão de Ning Hongron brilhou. No instante em que Daimubai e Juzuki colidiram, 6 raios de luz dispararam do pagode de porcelana dos 9 tesouros e 3 caíram em cada um deles. No 60º nível. A quantidade de amplificação que Ning Hongron podia gerar era extremamente assustadora. Não se esqueça de que o pai dela, o mestre da escola porcelana dos 7 tesouros Nin Fenxi, era apenas um sábio espiritual do 70º nível. Ele tinha apenas uma habilidade espiritual a mais do que ela. Agora, a amplificação de cada uma de suas habilidades espirituais alcançava assustadores 70%. O que ela jogou sobre Daimubai foi a amplificação de poder espiritual, força e agilidade. Essas 3 habilidades espirituais. Uma vasta aura imponente abruptamente se espalhou do núcleo da colisão de Daimubai e Juzuki. A estonteante luz do pagode de porcelana dos 9 tesouros os fez se expandirem exponencialmente após a fusão. Num piscar de olhos, um tigre gigante de mais de 20 metros de comprimento e branco como a neve apareceu do nada com um par de asas brotando de suas costas. Para a maioria absoluta dos estudantes, essa era a primeira vez vendo uma habilidade de fusão espiritual e, comparado a antes, esse tigre branco infernal não parecia mais ilusório e sim era como um verdadeiro tigre feroz, passando uma sensação tangível. 2 mestres dos espíritos do 60º nível usando uma habilidade de fusão espiritual podiam alcançar pelo menos uma força do 70º nível. Ainda mais com o nível de compatibilidade de Juzuki e Daimubai e a assustadora amplificação de 70% do pagode de porcelana dos 9 tesouros. Nesse momento, a aura do tigre branco infernal irrompeu, já ultrapassando os alvos Ji em todos os aspectos. Nesse exato momento, com uma alta explosão, as incontáveis camadas da prisão azul prateada cobrindo os alvos Ji foram abruptamente explodidas e o 7º anel de espírito do vigoroso urso Vajra brilhou. O gigante urso negro repentinamente pulou. Aquela era a 5ª habilidade espiritual de Zalvo Ji. O esmagamento da gravidade. Quando usando o esmagamento da gravidade sob o efeito do avatar espiritual, seu poder como Doulu espiritual era completamente exercido. Embora a amplificação do domínio azul prateado fosse formidável, a prisão azul prateada era, afinal, apenas a 4ª habilidade espiritual de Tang San, com a 5ª e a 7ª habilidade espiritual de Zalvo Ji combinadas. Ele imediatamente a destruiu. Entretanto, o que o encontrou foi uma incomparavelmente enorme pata de tigre. Zalvo Ji quase subconscientemente a golpeou com uma palma. Entretanto, comparada àquela pata de tigre, mesmo com o avatar espiritual, sua pata de urso ainda parecia um pouco pequena. Para não falar nada da enorme quantidade de poder espiritual que ele havia acabado de gastar. Com um grande estrondo, o corpo de Zalvo Ji foi jogado para longe, voando à distância. Nesse momento, Zalvo Ji ficou completamente atônito.
Ele nem mesmo entendeu o motivo de estar no ar. Flender naturalmente também ouviu o grito de Tang San e sua primeira resposta foi avançar diretamente sobre ele. Sem a menor hesitação. Ele conhecia muito bem os 7 demônios da Shurek e se ele quisesse derrotá-los, primeiro ele precisaria conter Tang San. Entretanto, o que estava vindo encontrá-lo era uma enorme teia de aranha. A terceira habilidade espiritual de Tang San, a teia de aranha restringidora, floresceu. Com o segundo despertar do Imperador Azul Prateado e sob o efeito do domínio azul prateado, o diâmetro da teia de aranha alcançou assustadores 30 metros. A teia de aranha extremamente durável se abriu em praticamente um instante. Até mesmo Flender não desejava enfrentar a teia de aranha de Tang San. Repentinamente parando no ar, ele balançou suas garras de coruja. Sua quarta habilidade espiritual brilhou e 10 lâminas de ar extremamente afiadas a cortaram. Porém, Flender não esperava que as lâminas de ar que ele imaginou que facilmente cortariam a teia de aranha apenas a fariam mudar de direção, sem causar qualquer dano substancial a ela. Como a teia de aranha do Imperador Azul Prateado com a amplificação total do domínio azul prateado poderia ser tão facilmente destruída? Nesse mesmo momento, Zhao Wuji também foi jogado para longe pelo tigre branco infernal. A luz do pagode de porcelana dos 9 tesouros apareceu de novo. Dessa vez 4 feixes de luz dispararam. Seu alvo era a Fênix de Fogo Cruel Maonjun, já voando com suas asas de chamas completamente desdobradas. Esses 4 feixes de luz eram a segunda, terceira, quinta e sexta habilidades espirituais de Ning Hongron. À distância, parada na borda e assistindo à luta, Liu Erlon não pôde evitar perguntar: que 4 amplificações a Hongron está dando para o gordo? Os olhos do grande mestre inesperadamente exibiram uma satisfação pela miséria dos outros. Hoje nós podemos acabar tendo urso assado para o jantar. Se eu não estiver errado. A quinta habilidade espiritual da Hongron deve ser de amplificação de ataque e a sexta habilidade espiritual deve ser uma amplificação de atributo. Amplificação de atributo? O que é isso? Liu Erlon perguntou curiosa. O grande mestre disse: a amplificação de atributo pode ser considerada a habilidade espiritual mais significativa da escola porcelana dos 7 tesouros, acima de todas as atuais sextas habilidades espirituais. A chamada amplificação de atributo amplificará o atributo único mais poderoso do recebedor. A amplificação no Maonjun certamente deve ter ido para sua chama de fênix. Em outras palavras, agora ele não apenas teve seu poder espiritual, sua agilidade e seu ataque amplificados em 70%. Como o efeito da sua chama de fênix também recebeu 70% de amplificação. Dessa vez, o Wuji está com problemas. O terror do pagode de porcelana dos 7 tesouros verdadeiramente aparece no 60º nível. Liu Erlon o encarou de olhos arregalados. Céus! Esses pequenos monstros realmente não estão sendo educados. O grande mestre sorriu. A razão pela qual eu pedi para você fazer essa uma luta de 2 contra 5 ao invés de 1 contra 5 ontem, além de ser por causa do talento deles, também está relacionada com a Hongron. Com ela aqui, Tang San e os outros podem ser considerados como mestres dos espíritos do 70º nível. Para não falar nada de eles ainda terem uma habilidade de fusão espiritual e as habilidades de vários ossos espirituais. De fato, eu acho que a questão é se o chefe Fu e o Wuji vão conseguir aguentar os 3 palitos de incenso. A Hongron já deve ter alcançado o coração constante das 4 aberturas. Espere e veja. A força do pequeno San ainda não apareceu completamente.
Zalvuji se libertou das prisões azuis prateadas e foi jogado no ar. Sua força instantaneamente rompeu e seu oitavo anel de espírito finalmente brilhou. Uma gigante ilusão de urso apareceu do nada atrás dele. O corpo inteiro de Zalvuji rompeu com intensa luz dourada e o ar ao seu redor pareceu congelar. Seu corpo voando repentinamente parou e seus punhos simultaneamente se juntaram na frente de seu peito. Uma bola de estonteante luz dourada com 1 metro de diâmetro repentinamente apareceu. Nesse momento, toda a Academia Shurek pareceu tremer junto com a aparição dessa luz dourada. Entretanto, o tigre branco infernal continuou avançando. Similar aos Zalvuji. Luz branca se condensou na boca do tigre branco infernal formado por Daimubai e Juzukin, gradualmente se tornando prateada. Uma esfera não menor que a de luz dourada de Zalvuji apareceu do nada. As duas luzes dourada e prateada eram tão estonteantes quanto o sol. A expressão do grande mestre mudou grandemente e ele apressadamente gritou: Colisão no ar! Vocês querem destruir a academia? Zalvuji havia liberado sua oitava habilidade espiritual num momento de desespero e ao ouvir as palavras do grande mestre, ele voltou a si, apressadamente ajustando o ângulo. A bola de luz dourada em suas mãos disparou diretamente no ar. Daimubai e Juzukin também não se atreveram a ser negligentes. A bola de luz prateada igualmente atacou o céu. As duas bolas de luz estonteante se ergueram no ar num piscar de olhos, iguais a meteoros perseguindo a lua. Estando no ar, Flendir não pôde evitar xingar de raiva. Rapidamente recolhendo suas asas, ele caiu na direção do chão. Mesmo que ele também fosse um doulu espiritual, ele ainda não queria ter que aguentar os efeitos da colisão de dois ataques claramente do nível de doulu espiritual no ar. Esse definitivamente não seria um bom sabor. Mas nesse momento, os cantos da boca de Tang San revelaram um traço de um sorriso. Diretor Flendir, você vai continuar no ar. Dois raios de luz azul escuro repentinamente dispararam dos olhos de Tang San, sem o brilho de um anel de espírito e, ainda mais, sem aviso. Praticamente num piscar de olhos, aqueles dois feixes azuis já haviam alcançado Flendir. Aquela era a luz púrpura divina. Flendir nunca havia visto essa habilidade de Tang San. Mas a pressão formidável fez seu coração bater. Sem tempo para pensar, ele só pôde rapidamente bloquear a sua frente com as mãos e sua sexta habilidade espiritual repentinamente rompeu. Seu corpo inteiro foi coberto por uma grossa camada de luz amarela para bloquear o bombardeamento da luz púrpura divina. Duas explosões ressoaram simultaneamente. Uma veio da colisão entre aquelas bolas dourada e prateada e a outra veio de Flendir ser parado no ar pelo ataque da luz púrpura divina. O ataque da luz púrpura divina era baseado em força espiritual sendo comprimida no crânio mente condensadora de sabedoria e o ataque perfurante em ponto avançou na direção de Flendir. Embora ele tivesse contado com seu tirânico poder espiritual e sua habilidade espiritual para bloquear o ataque, seu plano de pousar foi atrasado. As luzes dourada e prateada colidiram no ar e aquela luz de duas cores abruptamente explodiu. A enorme pressão fez toda a Academia Shurek tremer violentamente e os assustadores sons de explosão chamaram a atenção de toda a cidade Seldou. O tigre branco infernal voltou a se separar em Juzukin e Daimubai.
Após atacarem com toda a sua força e sofrerem o choque da colisão das duas enormes energias, eles não foram mais capazes de manter sua habilidade de fusão espiritual. Zhao Wuji também não estava em melhores condições. Se ele tivesse enfrentado o Tigre Branco Infernal sozinho, talvez ele ainda tivesse alguma vantagem. Mas o que ele enfrentou foi o Tigre Branco Infernal com a assustadora amplificação de 70% do pagode de porcelana dos 9 tesouros. Na verdade, ele saiu perdendo nessa colisão. Seu corpo voou pelo ar. Dessa vez ele não foi capaz de se controlar. Ao mesmo tempo, Ma Onjun com as asas de fênix abertas estava voando na direção onde ele estava caindo. O Qi e o sangue dentro de Zhao Wuji ficaram turvos. Mas ele também sentiu um calor abrasador atrás dele. Não se atrevendo a ser negligente, ele conseguiu com dificuldade condensar o poder espiritual dentro de seu corpo e estava prestes a usar o controle da gravidade para mudar sua trajetória e cair mais rápido, evitando entrar em contato com o poder armazenado por Ma Onjun, contanto que ele tivesse a chance de recuperar seu fôlego. Como um doulu espiritual, ele tinha confiança de poder continuar essa luta. Afinal, Daemubai e Juzukin já haviam se esgotado grandemente e a ameaça naturalmente havia diminuído muito. Entretanto, nesse exato momento, Zhao Wuji repentinamente sentiu seu corpo ser apertado. O Imperador Azul Prateado brilhante e translúcido já havia se enrolado nele com força. A segunda habilidade espiritual de Tang San, Parasita, foi ativada nesse momento. A habilidade Parasita não era particularmente poderosa, mas não havia nada tão repentino quanto ela. Quando ele foi preso pelas prisões azuis prateadas antes, as sementes do Imperador Azul Prateado já haviam se espalhado sobre ele e a escolha de Tang San do momento de usá-las foi naturalmente engenhosa. O controle da gravidade que ele originalmente planejava usar foi interrompido ao mesmo tempo em que seu corpo foi repentinamente apertado. Zhao Wuji até sentiu os espinhos constantemente crescendo do Imperador Azul Prateado alfinetarem sua pele. E nesse exato momento, seu corpo atingiu o chão. Hong! A atmosfera ao redor instantaneamente se distorceu. Com o banho de fogo da Fênix e a ascensão da Fênix, Ma Onjun caiu do céu com dupla amplificação. O quarto anel de espírito do gordo. O golpe do céu da Fênix sibilante irrompeu simultaneamente. Dentro daquela luz distorcida, Zhao Wuji, que estava prestes a se livrar daquele Imperador Azul Prateado, foi completamente desacelerado. No instante seguinte, correntes quentes abrasadoras já o haviam envolvido. A amplificação assustadora do pagode de porcelana dos 9 tesouros fez a já extremamente formidável explosão de força do gordo exibir 170% do seu efeito. Chamas incomparavelmente quentes se transformaram numa enorme coluna de chamas de fênix ascendendo na direção do céu e atrás do gordo. Uma ilusão de fênix esticou suas asas. Um pilar de chamas de mais de 5 metros de diâmetro instantaneamente afogou o imóvel rei brilhante. Zhao Wuji não se sentiu bem e fender no ar não estava muito melhor. O golpe da luz púrpura divina fez seus braços doerem como se tivesse sido quebrado. O que deveria ter sido bloqueado foi bloqueado. Entretanto, ele simultaneamente também sentiu uma aura assustadora. Luz dourada e prateada se espalhou. Com aquela aterrorizante explosão de energia, Flender foi jogado para longe como um saco de batatas. O poder violento e inigualável da explosão praticamente rasgou sua defesa em pedaços, com incontáveis penas se espalhando no ar.
O Lorde Diretor foi diretamente jogado a mais de 100 metros de distância. Uma energia gentil foi derramada em Tang San por trás. Correntes tão calmas quanto as águas instantaneamente se espalharam por todo o seu corpo e ele imediatamente sentiu seu poder espiritual se recuperar. Rapidamente. Não era necessário perguntar. Essa era a amplificação de poder espiritual de Ning Hongron. O que ela amplificou foi o limite máximo do poder espiritual de Tang San e o efeito atual naturalmente foi de que seu poder espiritual se recuperou. Do outro lado, Zhu Zuqin e Dai Mubai também receberam o mesmo tratamento. Com as chamas desaparecendo, o gordo esticou suas asas e voou para cima. À medida que as chamas alaranjadas da fênix gradualmente retrocediam, Zhao Wuji, que havia voltado para seu tamanho original, ficou parado ali. Entretanto, agora ele parecia com uma enorme estátua de carvão. O poder da explosão de ataque de Ma Onjun certamente não ficava para trás de nenhum mestre dos espíritos do mesmo nível. Deixando de lado quando ele ainda tinha o suporte do pagode de porcelana dos 9 tesouros. Mas o que Zhao Wuji não conseguiu suportar foi aquela amplificação de 70% do efeito das chamas. Agora ele realmente cheirava como um carvão. É claro que doulus espirituais não seriam tão facilmente feridos. Ma Onjun também não tinha coragem de realmente atacá-lo com tudo. Portanto, Zhao Wuji não foi realmente ferido. Mas seu pelo de urso já havia sido completamente arruinado e as queimaduras em sua pele não seriam curadas em menos de 8 ou 10 dias. Os alunos na plateia já estavam paralisados há muito tempo. Quem poderia imaginar que essa batalha que originalmente deveria durar o tempo de 3 palitos de incenso realmente acabaria assim? 2 reis espirituais e 3 imperadores espirituais enfrentando 2 doulus espirituais acabou com esse resultado completamente óbvio. A maioria dos alunos não conseguia nem mesmo entender o que aconteceu. Observando chocados os 5 demônios da Shurek no meio do campo, eles se perguntaram se eles realmente tinham apenas 20 anos de idade. Flender sem dúvidas era uma pessoa astuta. Com grande dificuldade conseguindo se controlar no ar e vendo os 5 monstros se juntando novamente no chão. Assim como a aparência miserável de Zhao Wuji. Ele imediatamente tomou uma decisão. Agora. Liu Erlon havia acabado de acender o segundo palito de incenso em sua mão. Dai Mubai suspirou. Infelizmente o pequeno Ao não está aqui. Senão, nós poderíamos ter ido para o ar perseguir o diretor Flender. Tang San sorriu levemente, dizendo: quem disse que nós não podemos ir até o ar porque o pequeno Ao não está aqui? Sigam-me. Enquanto falava, 4 filamentos de grama azul prateada silenciosamente dispararam, se enrolando nas cinturas dos 4. No momento seguinte, Tang San já estava os puxando para cima enquanto a jumente se erguia no ar como se a gravidade não tivesse mais efeito sobre ele. Diretamente voando na direção de Flender. Vendo os 5 demônios da Shurek voaram na sua direção. Flender não pôde evitar arregalar os olhos. Impossível! Pequeno San, você pode até mesmo voar? O sorriso de Tang San aumentou. Neste mundo, nada é impossível. Diretor, você vê. Nós também gastamos bastante poder espiritual. Continuar a lutar para acabarmos feridos e desperdiçando energia não será bom. Nós faremos um pedido de paz. O que você acha? Flender imediatamente assentiu sem a menor hesitação. A força de vocês é excelente.
para serem capazes de transformar os alvos Ji num urso assado. Seu progresso não deve ter sido pequeno. Certo. Nós faremos desse jeito. A aparência de alvos Ji fez sua boca se torcer. Se eles continuassem, apenas os céus saberiam que tipo de surpresas prazerosas esses 5 pequenos monstros lhe dariam. Embora eles não tivessem os suprimentos do Oscar. Claramente o poder espiritual da Ninghongron ainda era o suficiente para continuar dando suporte a eles por um bom tempo. Somando isso à força de controle do Tang San que nem mesmo os deuses e os demônios podiam medir. Além das inúmeras habilidades de todos os tipos. Ele não tinha confiança para continuar. Eles não falaram em voz alta e, estando no ar, os estudantes abaixo certamente não os ouviram. Flender novamente suprimiu sua voz, dizendo: pequenos monstros, me deem um pouco de moral. Tang San e Daimubai se entreolharam. Ambos viram o sorriso no olhar do outro e assentiram simultaneamente. Flender sorriu. Quem disse que eles não poderiam fazer uma encenação? Ele rapidamente girou no ar. Se erguendo rapidamente contra o vento e num piscar de olhos ele já havia se transformado em uma enorme coruja. Tirânicas correntes de energias amarelas irromperam no ar e os 5 demônios da Shurek gritaram praticamente simultaneamente. Rapidamente caindo no chão. Era como se Flender tivesse usado suas asas para jogá-los para baixo. Os 5 caíram. Cambalearam e recuaram. Daimubai gritou: Diretor Flender, pare. Nós concedemos. Nós consumimos muito poder espiritual. Não é necessário continuar. Flender conteve suas asas e voltou para sua forma humana diante dos olhares ardentes dos espectadores. Assentindo benevolentemente. Vocês conseguirem derrotar os alvos de já prova que vocês são muito fortes. A luta de exibição de hoje acaba aqui. Agora. O único deprimido talvez fosse Alvos Ji. Após ser transformado num urso assado. Ele nem mesmo se atreveu a se mover. Fazendo o seu máximo para incitar o poder espiritual dentro de seu corpo para expulsar a energia da chama da fênix de Ma Onjun que o invadiu. Ouvindo as palavras de Flender, ele não pôde evitar lamentar secretamente. Por que sempre sou eu que me machuco? Ninguém soube quem foi que começou a bater palmas. Mas os aplausos se espalharam como fogo selvagem. Cada estudante da academia Shurek bateu palmas com todo o seu poder. Não parando nem mesmo depois de suas mãos ficarem vermelhas. Essa era praticamente a primeira vez que eles viam uma batalha tão maravilhosa em suas vidas. Olhando para os 5 demônios da Shurek com olhares ardentes. A posição de seus ídolos constantemente se elevou dentro de seus corações. Pessoas perspicazes naturalmente perceberam que o fim dessa luta de exibição foi um pouco inconsistente. O diretor Flender repentinamente pareceu ficar mais forte. Ou talvez os 5 demônios da Shurek repentinamente enfraqueceram. Se observando cuidadosamente, era até possível ver que Ninghongron havia desistido das amplificações do pagode de porcelana dos 9 tesouros no fim. Claramente isso era algo que não aconteceria numa batalha. É claro que ninguém investigaria isso a fundo. Para os alunos, o importante foi que a batalha foi incrível o suficiente, os deixando ver várias habilidades espirituais impressionantes, assim como aplicações divinamente habilidosas. Eles então entenderam que habilidades espirituais ainda podiam ser usadas desse jeito. Não bastava apenas usar poder espiritual para ativar habilidades espirituais. Eles ainda precisavam de controle preciso como o de Tang San. No campo,
A grama azul prateada rapidamente crescendo gradualmente se acalmou, lentamente voltando à sua aparência original. Como se nada tivesse acontecido. Apenas Tang San podia sentir que essa grama azul prateada também estava comemorando com a mesma animação. Comemorando a obtenção da nutrição dada pelo Imperador Azul Prateado. Em meio aos sorrisos, a cara de Tang San revelou um leve traço de vivacidade. Dobrando as mãos sobre seu peito. A cada vez que aquela luz piscava em seus olhos, o ar ao redor congelava um pouco. Dai Mubai colocou uma mão sobre o ombro dele. Para ele, essa luta de agora a pouco fez parecer que ele havia retornado 5 anos no passado. Era apenas quando ele lutava com Tang San que as batalhas lhe davam essa sensação de satisfação e desinibição. Era apenas com ele que as lutas podiam se tornar tão simples. Os professores fizeram grandes esforços para conseguir manter a ordem com dificuldade. Para prevenir um tumulto. Os 5 demônios da Shurek rapidamente retornaram primeiro. Os ferimentos de Zhao Wuji não foram sérios. Apenas sua pele ainda precisava de um tempo para se curar. Pelo menos antes dos 5 demônios da Shurek partirem. Ele sobriamente desapareceu. No passado, ele havia sido igualmente deprimido pelas armas ocultas de Tang San. Tendo passado pela luta de exibição dessa vez, Zhao Wuji secretamente jurou que não importava o motivo, ele jamais lutaria contra esses pequenos monstros de novo. No escritório do diretor, Flender olhou um pouco impotentemente para as crianças que ele mesmo havia visto crescer diante dele. Além da impotência, ele estava ainda mais satisfeito. Eles realmente haviam crescido. No 60º nível, eles já possuíam força de nível ainda maior. Eles realmente poderiam vagar pelo mundo dos mestres dos espíritos. Ele até mesmo acreditava que, depois de não muito tempo, essas crianças o ultrapassariam. Eles eram a verdadeira geração de ouro do mundo dos mestres dos espíritos. Pequenos monstros. Quais são seus planos futuros? Embora essas palavras tivessem sido ditas a todos, seu olhar caiu principalmente sobre Tang San e Ma Onjun. O futuro de Ning Hongron naturalmente era aceitar a posição de mestra da escola porcelana dos 7 tesouros. Essa era sua escolha inevitável. Quanto ao Dai Mubai e a Ju Zuqin, eles teriam que trabalhar ainda mais duro pelo título de imperadores de Estrela Luz se quisessem continuar a existir. Julgando pelas suas circunstâncias atuais, eles claramente conseguiriam completar essa tarefa. Mas Ma Onjun e Tang San eram diferentes. Nenhum deles tinha um futuro claro. Mesmo que Tang San já tivesse obtido o reconhecimento da escola Céu Claro, ele ainda não tinha algo desse tipo. Porque a escola Céu Claro estava selada e não apareceria pelo menos até Tang San completar aquela tarefa de 10 anos. Portanto, Flender fez essa pergunta. Ma Onjun foi o primeiro a falar. Professor, esses anos de vagar por aí foram bons o suficiente. Eu não tenho nada para fazer. Além disso, sem me esforçar bastante, eu fiquei para trás deles. Se você quiser abrigar seu único discípulo, eu ficarei na academia. Eu seguirei você e o grande mestre para cultivar. Se você quiser que eu ensine alguma coisa, eu também não recusarei. Os olhos de Flender brilharam. Então você tem um pouco de consciência. Fique. Você não comerá sozinho. O gordo sorriu.
claramente um pouco satisfeito consigo mesmo. Ao lado, Daemubai sorriu. A decisão de ficar desse cara claramente tem algum objetivo. Diretor Flender. Tenha cuidado. É? Flender lançou um olhar para o gordo. Maonjun apressadamente disse com seriedade. Professor. Não ouça as bobagens do chefe Dai. Que objetivo eu poderia ter? Eu estou ficando para te fazer companhia. Porém, você tem que me proteger caso o professor Zal queira retaliar contra mim quando o terceiro irmão e os outros forem embora. Eu não consigo aguentá-lo sozinho. Daemubai curvou seus lábios. Os outros podem não te conhecer. Mas não me diga que eu não o conheço bem? Você definitivamente está escolhendo ficar por causa da admiração daqueles juniores de antes. Diretor. Pense sobre isso. Depois de todos nós partirmos, o gordo não será o único membro dos 7 demônios da Shurek que permanecerá aqui? Ele será o foco de 10.000 olhos. Nessa hora, enganar algumas belas jovens mulheres não será problema. Viver em meio a tal reverência também poderá satisfazer sua vaidade. Gordo. Me diga se eu não estou certo? Os olhos de Maonjun ficaram inchados e vermelhos. Você está certo, uma ova. Eu sou uma pessoa honrada. Não pense que eu sou você. Eu posso falar de todas as coisas que você fez no passado. E aquelas gêmeas idênticas. Vendo o olhar feroz de Daemubai, ele finalmente não se atreveu a continuar falando. Flender impotentemente balançou a cabeça. Ele entendia esse seu discípulo extremamente bem e o que Daemubai disse era pelo menos 70% da razão pela qual ele concordou em ficar. Os outros 30% o próprio gordo disse. Entretanto, ainda assim, seu discípulo direto ficar ao seu lado deixou extremamente feliz. Seu olhar se virão para Tang San. E você? Pequeno San? Tang San ponderou e disse. Primeiro eu vou procurar a Xiao Wu. Então vou obter meu 6º anel de espírito na grande floresta Estrela Dou. Quanto ao futuro, eu vou pensar sobre isso depois de encontrá-la. Talvez eu fique na floresta para cultivar com ela. Também é possível que nós voltemos ou talvez nós iremos vagar pelo continente para cultivar. Embora nosso poder espiritual atual ainda possa ser considerado alguma coisa, comparado aos poderosos de verdade, nós ainda estamos muito longe. Essa distância terá que ser diminuída por nossos próprios esforços. Flender assentiu, dizendo: se você não achar um bom lugar, apenas volte. Os portões da academia sempre estarão abertos para você. Não importa o que você encontrar, você sempre pode retornar. Até o Hall dos Espíritos tem que pensar um pouco antes de agir contra a Academia Shurek agora. Afinal, eles ainda não se atreverão a diretamente se tornar hostis aos dois grandes impérios. Nesse momento, o grande mestre repentinamente falou. Pequeno San, quando você planeja partir? Tang San olhou para o grande mestre, dizendo: professor, eu estava planejando partir amanhã de manhã. Embora não haja muitas chances de reencontrar meus irmãos, eu estou muito preocupado com a Xiao Wu. Nós não nos vemos há 5 anos. Eu não sei como ela está. O que vocês acham de marcarmos outro encontro para daqui 5 anos? Em 5 anos podemos nos encontrar na academia de novo.
Até lá. O pequeno Al também já deverá ter voltado e eu vou trazer a Xiao. Assim nós. 7 demônios da Shurek. Poderemos nos reunir novamente. Daimubai riu alto, dizendo: Isso soa bem. Meu velho ainda está no auge de sua vida. Mesmo que eu me torne o príncipe herdeiro, no momento ainda é impossível me tornar o regente. Há tempo suficiente para isso. Pequeno Sam. Parece que, embora seu poder espiritual atual não seja igual ao meu, você ainda está acima de mim em força. Em 5 anos eu lutarei para reverter isso. Tang San sorriu. Então você terá que tentar muito. Minha força atual não é apenas o que você viu hoje. Na luta de exibição de hoje, ele não havia usado o domínio do Deus da Morte, nem as 8 lanças de aranha. A quinta habilidade espiritual também não havia aparecido. É claro que a quinta e a sexta habilidade espiritual de Daimubai também não haviam sido reveladas. Flender suspirou levemente. Eu realmente espero ver todos vocês se tornando títulos do Ulu. Eu espero que eu possa esperar até esse dia. Então eu poderei fechar meus olhos e morrer contente. Nessa hora, a Academia Shurek será deixada aos seus cuidados. O grande mestre não acrescentou nada às palavras de Flender. Mas Tang San não desconsideraria o olhar relutante com que o grande mestre o olhou. Tang San havia pensado claramente. Assim que ele encontrasse Xiao Wu, ele definitivamente voltaria para ficar com seu professor por um tempo. Ele claramente entendia que, embora o grande mestre e Liu Erlon fossem nominalmente casados, eles não eram realmente marido e mulher e, além disso, não teriam filhos. Para o grande mestre, ele era como seu único filho e, para Tang San, ele era como seu segundo pai. Comparado ao Tang Ao, o grande mestre não havia investido nem um pouco a menos nele. O cenário noturno estava silencioso, com apenas o som do vento. Nuvens negras cobriam a luz da lua e das estrelas, tornando a terra ainda mais escura. Do lado de fora do castelo da escola porcelana dos 7 tesouros, 2 discípulos encarregados da patrulha estavam perambulando. Suas expressões pareciam um pouco cansadas, caminhando sem prestar atenção. Como uma das atuais 7 grandes seitas e com a escola Céu Claro selada há tantos anos, a escola porcelana dos 7 tesouros já havia se tornado a chefe das seitas tirando o rol dos espíritos. Ela também era a seita mais rica e sua posição no mundo dos mestres dos espíritos era extremamente elevada. Até o rol dos espíritos era incapaz de fazê-la vacilar. Era justamente por causa disso que o castelo da escola porcelana dos 7 tesouros estava calmo há tanto tempo. Ao ponto de até esses discípulos na patrulha não precisarem ficar sérios. Eles não acreditavam que alguém pensaria em agir contra a escola porcelana dos 7 tesouros. Tremendo de frio, o discípulo da esquerda repentinamente disse para o da direita: Pequeno Yi, por que eu estou sentindo tanto frio? Você está resfriado? O pequeno Li abriu um pouco mais seus olhos e olhou para frente. Ele havia cultivado por bastante tempo de dia e agora sua mente estava sendo constantemente assaltada pela fadiga. O discípulo da esquerda balançou a cabeça, dizendo:
Não. Nós mestres dos espíritos raramente ficamos doentes. Talvez eu apenas seja um pouco sensível demais. Espere por mim. Eu vou me aliviar um pouco. Enquanto falava, ele andou até um arbusto não muito distante. O pequeno Yi ficou parado ali um pouco entediado, esperando seu parceiro. A área que eles estavam patrulhando ficava a 1 quilômetro do castelo da escola porcelana dos Sete Tesouros. Essa patrulha tão extensa já era feita há muitos anos. Repentinamente, o pequeno Yi, prestes a fechar seus olhos de sono, percebeu uma fraca luz. Logo em seguida, suas orelhas tremeram. Como um patrulheiro, o pequeno Yi não era forte. Ele foi capaz de entrar na escola porcelana dos Sete Tesouros por causa de sua descendência. Entretanto, ele ainda tinha habilidades que pessoas normais jamais poderiam sonhar em ter. A audição. Seu espírito era igual ao de Fender, uma coruja. A diferença era que havia vários tipos de coruja. A de Fender era boa em lutar, enquanto o espírito coruja dele havia herdado os poderes de detecção das corujas. A coruja podia contar quase completamente com sua audição para caçar de noite. Essa também era a melhor habilidade do pequeno Yi. Com as orelhas tremendo, ele ouviu um fraco som de queda. Contando com seus vários anos de experiência, ele pôde distinguir que esse era o som de um humano caindo. Não se atrevendo a ser negligente, ele apressadamente aguçou sua audição até o limite. Imediatamente, uma série de sons abafados alcançou seus ouvidos. Embora eles fossem bem leves, esses sons ainda eram como uma onda, se aproximando de todas as direções. Ataque inimigo. O som quase fúnebre se destacou na noite silenciosa. No momento seguinte, um frio congelante já havia perfurado suas vestes, diretamente atravessando seu peito e penetrando cada um de seus órgãos. Entretanto, a escola porcelana dos Sete Tesouros era, afinal, a escola porcelana dos Sete Tesouros. No exato instante em que ele encarou a morte, um pequeno tubo de bambu já havia sido jogado pelo pequeno Yi. Com um assobio agudo de perfurar os ouvidos, uma luz vermelha disparou na direção do céu num piscar de olhos, explodindo num estonteante e belo fogo de artifício.